Olá, olá, meu caro pitaqueiro, minha cara pitaqueira, sexta-feira, 3 de junho de 2022, estamos começando mais um SFP, o Sociedade Futebol e Pitaco. Eu sou Bruno Félix, antes de mais nada, vamos àquele conhecido ritual daqui, né? Todo YouTube, se inscreva, compartilhe, comente, curta esse vídeo, nos siga também no Instagram, que vai ficar aqui rodando para você. Vamos falar, né, e pelas próximas 2 semanas vamos falar bastante aí de UEFA Nations League nessa sexta-feira. E para esse vídeo, jogaço entre França e Dinamarca. Vini Alexis, tranquilo? Fala, Bruno Félix. Bom dia, boa tarde, boa noite. Jogos interessantes aí. Vamos falar de Nations League hoje. França e Dinamarca, grupo A. França, para mim, é a principal favorita à Copa do Mundo, estreando na Nations em casa contra uma boa seleção da Dinamarca, que passou invicta pelas eliminatórias, mas para mim é um jogo de seleções de patamares diferentes. Para mim, não tem seleção no mundo que está no patamar da França. Bom, esse grupo que ainda tem Áustria e Croácia, jogo que também acontece no mesmo horário, né? Então, nosso palpite aqui basicamente é de uma vitória francesa, mas a gente vai colocar aí no time alguns jogadores dinamarqueses que a gente acredita que possam pontuar bem, até pela dinâmica aí de escalação, né? A França provavelmente venha com seus 3 zagueiros, com laterais mais avançados. Então, claro, é o que a gente sempre fala, 1 hora antes do jogo, esse é o desenho, é o que se desenha com os jogadores que estão como prováveis aí no Rei do Pitaco, mas tem que olhar lá a Escalação. escalação quando sair. Então, desce, já está aí embaixo, vamos de Didier, né? Sim. Didier, Bela referência ao Raça Negra. Muito bom, Bruno Félix. Vamos de Loris, né? Loris. E aí a França deve jogar com 5 defensores, né? Porque tem 3 zagueiros como prováveis hoje, né? O Varane, o Kimpembe E Lucas e o Hernandes. Lucas Hernandes. É aquilo. Ó, dá uma olhada, porque se isso mudar, para lá aí é legal por exemplo, o lateral, né? O Theo Hernandes, jogador do Milan, bom jogador. Isso é isso Tem assim. o Pavard também, né? Hã? Tem o Tem o Pavard também, Pavard também. sim. Então, se mudar essa configuração e a França for com dois e com os laterais, então sempre olha ali 1 hora antes, 1 hora e pouco antes de começar o jogo. Para o meio de campo, nós vamos com os dois aí disponíveis da França, o Kanté, que aliás eu gosto bastante do Kanté, jogador de roubada de bola, Golo Kanté, e o Aurélien Tchouameni, e de Eriksen, E que é um cara, Højbjerg. e o Højbjerg. O Eriksen é um cara de bola parada, pode ter o chute de longa distância de muita qualidade, e aí na frente o trio não tem jeito. O pai, né, Benzema, pai da Champions, Mbappé e o Griezmann. Então, e assim, uma dica aí eu Vini colocando os reservas, Peter, eu ia falar Peter Schmeichel, né? Peter é o pai. Kasper Christensen, Schmeichel. bom jogador também. E assim, um jogador que se for pro jogo, eu particularmente gosto bastante, bom jogador, costuma marcar, é o Nkunku, jogador de meio campo da França, que O Nkunku tá como meio campista. ele entra como meio aí, é um jogador mais de frente, mas tá como meio. Ele joga no RB Leipzig da Alemanha. Usei bastante nessa temporada aí de Champions e aliás, de Liga Europa, né? Um outro jogador para você ficar de olho, porque joga muito bem pela seleção. Abriu a temporada horrorosa no seu time é o Pogba, né? Sim, O Pogba tem uma tendência a jogar muito bem na seleção, jogar muito melhor, inclusive, do que ele jogou pelo United, né? Então pode ser uma boa alternativa aí no meio-campo
também Paul Pogba, que é um jogadorzaço, assim. Aí a grande questão é essa, é ver como que de fato a França irá a campo. Lembrando que é um jogo oficial, né? Então, assim, diferente de um jogo Vale 3 amistoso, pontos. diferente de um jogo amistoso, você não tem aquela possibilidade de trocar um time inteiro. Porque se tivesse, e esse fosse o time titular, por exemplo, com jogadores que são laterais de origem jogando mais à frente, com jogadores de meio, aí vale a pena você fazer o que nós fizemos naquela estratégia da seleção brasileira, no jogo contra a Coreia, onde a gente pôs Coutinho, pôs Bruno Guimarães, que eram jogadores reservas que entraram bem, com gol, com assistência. Não é esse o desenho de um jogo oficial, né? Então a tendência é de pouca troca, então olha um pouco antes do jogo começar, esteja atento aí à escalação, né? Geralmente Twitter oficial das seleções, dos times, enfim, soltam, os próprios meios aí de comunicação soltam as escalações, então é interessante olhar, e aí tem isso que a gente falou, né? Jogadores como Nkunku, Pogba, se eles forem para o jogo, vale a pena colocá-los, assim como o Theo Hernandes, lateral do Milan. Vini, É considerações isso, finais Bruno. sobre o É isso, Bruno jogo. Félix. Então, Loris, Varane, Kimpembe e Lucas Hernandes, o Kanté, o Tchouaméni, o Eriksen, o Højbjerg, Benzema, Griezmann, Mbappé. É o nosso time base, mas não é nenhuma certeza. Depende da escalação, depende do que deixamos a fazer. Mas eu acho que a nossa grande aposta para esse jogo é: a França joga em casa, a França é favorita sim, e por mais que a Dinamarca seja uma boa seleção de nível médio, a França, para mim, está pelo menos 2 degraus acima da seleção dinamarquesa. Né? Sim. Então, para mim, são seleções de patamares diferentes, por isso que eu aposto com uma certa tranquilidade numa vitória da França, talvez até com o SG. Eu acho a França bastante favorita nesse jogo. Há uma distância considerável entre as duas seleções. E por mais que a França seja aí muito, né, favorita, tem jogadores dinamarqueses que podem pontuar bem, como nós falamos, por isso essa aposta aí nos jogadores de meio de campo. Bom, Vini, e a apostinha, você acredita em que aí para as França um plataformas? empate até mais de 2 gols e meio, se você quiser usar um pouquinho mais. Assim. Pelo menos Eu três acho gols no que jogo aí. pelo menos 3 gols no jogo é bem provável, até pela fase de Karim Benzema, pela temporada que fez o próprio Mbappé, assim, a seleção francesa, como conjunto, funciona muito bem, né? Para mim, ela consegue ser o extremo oposto, por exemplo, de Portugal, que tem grandes nomes, mas que não funciona como seleção. A França do Deschamps tem coletivamente jogado muito bem já há algum tempo, né? Mesmo sendo eliminado pela Suíça naquele jogo maluco na Euro, por exemplo, é um time que, de modo geral, joga bem. Então, me parece uma apostinha bastante segura. Bom, e Portugal que a gente falou de empate, hein? A gente falou de 1-1 ali, bem provável, com a Espanha, 2-2 e deu, enfim, deu 1-1. Acho que foi o quinto jogo consecutivo aí, empate entre eles, né? Bom, então lembrando que esses próximos dias aí vamos ter muitos vídeos aí de Nations League. Nessa sexta-feira mesmo, temos aí o jogo da Croácia ainda, que você vai poder pegar a análise e as dicas por aqui, o jogo Bélgica e Holanda, tem Série B, aí tem Série A de brasileiro, esse final de semana também com Série A, Série B e Nations League, então fique ligado, valeu Vini, Valeu, Bruno Félix. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. até a próxima.